milênios, os humanos olharam para as estrelas, perguntando se realmente estamos sozinhos neste vasto universo. Embora os céticos descartem a ideia de vida extraterrestre, existem momentos estranhos, arrepiantes e inexplicáveis, que fazem até os mais devotos questionarem, especialmente dado o recente fluxo de filmagens, testemunhos e relatos de denunciantes expostos no Congresso dos Estados Unidos. De luzes misteriosas nos céus a espetaculares formações de fenômenos aéreos não identificados, esses clipes borram a fronteira entre ficção científica e realidade. Exploraremos 5 encontros com OVNIs e alienígenas que sugerem que não estamos sozinhos no universo. Como sempre, acenda as luzes, sente-se e mantenha a mente aberta enquanto nos preparamos para explorar o desconhecido. Nosso primeiro vídeo foi feito por um passageiro a bordo do voo United Airlines 2359 da United Airlines, viajando do aeroporto O'Hare de Chicago para Newark em dezembro de 2024, e nos deixou a todos aqui no Top 5s coçando a cabeça. Dê uma olhada. Cruzeiro, a uma altitude de pouco mais de 30 mil pés, o avião Boeing 737 estava em um voo regular programado quando os passageiros começaram a relatar uma luz estranha fora das janelas, chamando a atenção para a equipe a bordo perplexa. O uploader do vídeo começou a filmar com seu telefone, capturando 4 orbes brilhantes estacionárias, se espalhando por várias milhas e penduradas imóveis acima da espessa base de nuvens abaixo. Todos parecem grandes e emitem um tom amarelado idêntico, sem luzes piscantes, indicadores ou estroboscópios, exigidos legalmente por todas as outras aeronaves comerciais, privadas ou militares. Os fenômenos aéreos não identificados S parecem estar em formações de 2, cada luz em um caminho paralelo com o outro. E quando a câmera panorâmica começa à esquerda, um objeto de luz branca menor pode ser visto viajando da esquerda para a direita, quase abaixo do primeiro fenômenos aéreos não identificados, mas o veredito ainda está por vir. Metade dos comentários sugere que é apenas outro avião distante, enquanto outros acreditam que pode ser outra formação retornando para se juntar. É interessante observar que outros 2 aviões podem ser vistos no clipe por volta dos 10 segundos. Ambos estão cruzando bem entre as luzes em direções separadas e altitudes diferentes, mas podem ser claramente distinguidos pelas luzes de navegação piscando. Os espectadores argumentam que isso torna a observação mais credível, pois os WAPs são distintos das aeronaves, sendo maiores, mais brilhantes e parados. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados usaram o termo Foo Fighters para descrever fenômenos aéreos inexplicados e objetos voadores misteriosos avistados globalmente em diferentes teatros de combate. Estes eram frequentemente descritos como orbes brilhantes ou luzes semelhantes aos do clipe, e supostamente seguiam aeronaves ou se moviam de maneira aparentemente inteligente. Porém, nunca foram capturados ou abatidos para explicar sua origem. Embora drones tenham sido sugeridos como explicação, é difícil acreditar que qualquer modelo comercial possa operar a altitudes superiores a 5 milhas. O que você acha deste clipe? Número 4. Capturado ao vivo na Fox News, terça-feira às 4h43 da manhã, o clipe é peculiar e parece algo saído de um filme de invasão alienígena. Confira. Assim que o clipe começa, dezenas de objetos semelhantes a orbes de luz branca podem ser vistos fazendo loop, mergulhando e tecendo na alvorada sobre a cidade iluminada de Milwaukee, Wisconsin. Até 42 UAPs separadas podem ser vistas voando em uma estranha série de padrões, confundindo os telespectadores da Fox News. De início, é fácil descartar o vídeo como pássaros voando. Contudo, muitos de nós duvidamos dessa teoria mundana. Apesar das luzes artificiais da cidade abaixo, é improvável que sejam fortes o suficiente para refletir em pássaros voando acima, especialmente não em grande número ou nesta altitude.
Se fosse o caso, veríamos vídeos assim o tempo todo sobre qualquer grande cidade, sendo um acontecimento comum. Como comentado por um usuário do Reddit. Você sabe por que não são pássaros? Porque pássaros estão em todos os lugares. Cidades estão em todos os lugares. Luzes estão em todos os lugares. Vídeos como este não estão em todos os lugares. Além disso, os UAPs no clipe parecem emitir rastros, semelhantes a aeronaves comerciais em altitude. Contudo, o vídeo não possui detalhes suficientes para identificar qualquer sistema de propulsão feito pelo homem. Os movimentos do objeto lembram mais um peixe do que um pássaro, com movimentos amplos, lentos e arcos preguiçosos. Alguns deles pareciam sumir ou desaparecer antes de reaparecer em outro local. Enquanto pesquisávamos esse clipe, nos deparamos com outro incidente igualmente bizarro, mas este foi relatado há mais de 500 anos. Por volta das 4 ou 5 da manhã, em 14 de abril de 1561, os moradores de Nuremberg, Alemanha, observaram no céu uma visão aterrorizante. Havia diversas bolas parcialmente opacas e pretas, com aparência ferrosa, ao redor do Sol. Algumas eram vermelho sangue, dispostas em grupos de 3 em linha e 4 em quadrado, além de algumas isoladas. A multidão atônita de espectadores descreveu como as esferas então começaram a lutar entre si. Os globos voaram para frente e para trás eminentemente por mais de 1 hora. Então eles se cansaram a tal ponto que todos caíram do sol para a terra, pois todos foram queimados e depois se desgastaram na terra com o fumo de menta. Depois de tudo, havia uma mancha preta, longa e grossa. O eixo avistado apontava para o leste, com a ponta direcionada ao oeste. Não há explicações concretas para esse fenômeno medieval, mas ele foi novamente relatado na Suíça em 1566, sugerindo que o incidente capturado em vídeo pode não ser tão único. O que você acha disso? Número 3. Este vídeo é um que converteu muitos que o viram de céticos para crentes, e foi lançado junto com uma frustrantemente pequena seleção de outros fenômenos aéreos não identificados previamente classificados pelo Pentágono em 2021. Filmado de um helicóptero militar patrulhando o espaço aéreo sobre uma base de operações conjuntas dos Estados Unidos da América no Iraque, em 2017 a 2018, as imagens foram capturadas usando uma câmera Forward Looking Infrared montada que detecta radiação infravermelha emitida por objetos no ambiente e os converte em imagens visíveis. A câmera rastreia fenômenos aéreos não identificados de aparência bizarra, enquanto ele flutua ou se projeta sobre a base, mudando sua assinatura de calor de um momento para o outro, visível apenas através do infravermelho como tons alternados de preto e branco, altamente irregular para qualquer organismo vivo conhecido ou sistemas de máquinas comerciais de propulsão. Se fosse esse o caso, haveria outros indicadores, como fumaça, ar comprimido, combustível ou chama, como de um pós-combustor de motores de jato. O próprio fenômenos aéreos não identificados parece ter uma seção superior arredondada e de superfície irregular, com características pontiagudas irregulares, enquanto a seção inferior é formada por algum tipo de fios, hastes, filamentos ou apêndices de diferentes comprimentos, resultando em sua referência como fenômenos aéreos não identificados água-viva. Alguns observaram que poderia ser um drone, daí a falta de quaisquer características de propulsão identificáveis. Embora seja viável, é difícil imaginar um drone tão grande voando despercebido acima de uma base operacional dos Estados Unidos da América. Deve ser o drone de aparência mais estranha do mundo. Quando a câmera faz um zoom out, os fenômenos aéreos não identificados parece ser de tamanho considerável, destacando-se contra o fundo ao passar por edifícios e posições de defesa. E a cerca do perímetro. O tempo todo sem mudar de curso ou altura e não afetado pelo clima. Isso desacredita a teoria popular de que poderia ser um balão, pois estes especialmente giram, pulam e derivam ao vento naturalmente, nunca seguindo um padrão de linha reta, mas muitas vezes girando ou mudando de direção livremente. Jeremy Corbell, entusiasta de OVNIs e jornalista investigativo, afirma que o vídeo completo é mais longo do que o mostrado neste clipe, onde os fenômenos aéreos não identificados desce lentamente sobre um corpo de água antes de submergir abaixo da superfície. Após 17 minutos, ele ressurge e dispara para o céu em uma velocidade incrível. Porém, para a frustração de outros pesquisadores, o clipe completo nunca foi divulgado. É perturbador como ninguém na área reage aos fenômenos aéreos não identificados ao passar,
Apesar de ele viajar sobre 2 cães inicialmente e depois 2 pessoas caminhando ao ar livre, onde pelo menos uma delas claramente teria avistado esta estranha nave no ar. Ao teorizar isso, pode ser invisível a olho nu e apenas visível através de forward-looking infrared ou outros dispositivos ópticos similares. É assustador imaginar que pode haver vários desses UAPs se movendo ao nosso redor, invisíveis e indetectáveis, diariamente. O que você acha disso? Número 2. Capturado à noite em Cornwall, Inglaterra, Reino Unido, este clipe desafiará até os céticos a encontrar uma explicação comum. Dê uma olhada. No início do clipe, uma série de luzes vermelhas e amarelas brilhantes são vistas à distância, voando lentamente da esquerda para a direita, depois voltando e se dividindo em 3 ou 4 luzes separadas em formação de diamante. Surpreendentemente, a formação de 4 então se funde em uma única luz branca, enquanto as luzes extremas, à esquerda e à direita, se apagam antes de novamente se dividirem em 2 luzes brancas distintas, uma abaixo da outra, se afastando da câmera. Infelizmente, o clipe termina aqui, mas o uploader falou sobre a experiência com uma agência de notícias local, relatando que as luzes flutuaram para longe na distância, e também eram completamente silenciosas, e não se moviam como nada que eu reconheço, nem mesmo drones, também estimando que os UAPs estavam a cerca de 6 milhas de sua posição. Considerando isso, os UAPs teriam que ser muito grandes, poderosos e brilhantes para serem facilmente visíveis a essa distância, características que um drone comercial não alcançaria. Torrey Point, local do avistamento, fica perto de Plymouth, onde estão localizadas importantes instalações militares britânicas, incluindo a única instalação nuclear da Marinha Real, os quartéis dos Royal Marines, um campo de tiro em Fort Tregantle e Plymouth Sound, uma área de água usada pela Marinha para treinamentos. O incidente perto de Plymouth dividiu os entusiastas de fenômenos aéreos não identificados sobre o avistamento. Alguns acreditam que as luzes e quem ou o que as controla poderiam estar observando a atividade militar, ou assustadoramente exibindo uma demonstração de força, já que os UAPs parecem não se importar com o sigilo. Em contraste, outros sugeriram que as luzes poderiam ser hardware militar experimental, mas se é reversamente projetado ou não, deixaremos a seu critério. Cornwall e arredores têm sido foco de atividade de fenômenos aéreos não identificados recentemente, com numerosos avistamentos de luzes misteriosas pairando ou zigue-zagueando pelo céu, aeronaves voando baixo e outros fenômenos inexplicáveis, sendo o mais recente relatado em 27 de janeiro deste ano. Número 1. Nossa última filmagem vem diretamente da equipe de um helicóptero de evacuação médica operando no sudoeste dos Estados Unidos e foi gravada em janeiro de 2025 durante um voo rotineiro de Yuma City para Phoenix, Arizona. Voando com Nods, o uploader, ex-médico do Exército dos Estados Unidos da América que virou enfermeiro de voo, afirma que o piloto de seu helicóptero avistou o que se pensava serem 2 aeronaves indo de sul a norte, enquanto voavam para o nordeste a cerca de 2.000 pés de altitude. Surpreendentemente, nenhuma das aeronaves estava visível no sistema Automatic Dependent Surveillance Broadcast, um recurso a bordo que oferece dados em tempo real sobre o tráfego aéreo próximo, aprimorando a percepção situacional e a navegação. O uploader admite que este sistema nem sempre exibe todas as aeronaves, omitindo algumas aeronaves militares, pulverizadores agrícolas ou para motoristas. Contudo, o incidente fica ainda mais estranho. Nenhum dos UAPs exibiu luzes de sinalização de aviação padrão, geralmente verdes, vermelhas e ou brancas, exigidas por lei da aviação. Eles também eram invisíveis a olho nu. Achando isso peculiar, mas não excepcional, a tripulação voltou às tarefas rotineiras, notando que voavam perto do espaço aéreo militar restrito, o que poderia explicar as luzes.
Isso ocorreu até as luzes se separarem, uma subindo velozmente enquanto a outra descia rapidamente antes de sumir. Mais OVNIs surgiram, e a enfermeira de voo começou a gravar através de um dispositivo de visão noturna, usando seu telefone. Embora o vídeo tenha menos de 2 minutos, a tripulação observou as luzes por cerca de 45 minutos enquanto cruzavam o céu noturno, escurecendo e clareando, flutuando entre diferentes altitudes, às vezes desaparecendo e reaparecendo, formando um triângulo aproximado. Intrigado com a visão, o responsável pelo upload verificou o radar de voo daquela noite e não encontrou aeronaves comerciais, militares ou exercícios de treinamento nas proximidades que explicassem as luzes estranhas. O Arizona não é estranho a fenômenos aéreos não identificados, com destaque para o impressionante incidente das luzes de Phoenix, ocorrido em 13 de março de 1997. Milhares de testemunhas, incluindo oficiais de polícia, pilotos e o ator Kurt Russell, relataram uma enorme nave em forma de 5, com luzes movendo-se silenciosamente pelo céu. Descrito com o comprimento de vários campos de futebol, testemunhas relataram que o objeto se movia lentamente e em silêncio, bloqueando as estrelas enquanto passava. Mais tarde naquela noite, uma série de orbes laranjas brilhantes e estáticos surgiram em uma linha curva sobre Phoenix. Essas luzes pairaram por vários minutos antes de desaparecerem uma a uma, sendo capturadas em um dos vídeos de OVNIs mais famosos de todos os tempos. Gostaríamos de ouvir de ex-militares ou pilotos comerciais nos comentários abaixo sobre avistamentos de fenômenos aéreos não identificados ou experiências com fenômenos extraterrestres em potencial. Obrigado por assistir, olhos no céu e até a próxima.